Boa noite, pessoal. Aí, deu certo. Alô, boa noite. Olá, Olá, como estamos? estamos bem. Ó, o pessoal tá ligado. Boa noite, pessoal que tá chegando, meus amigos, meus alunos, companheiros do professor Thomas. Ah, aí. Paula está aí, Gabriel. Aí, coisa boa. Então, tá, acho que 20 horas e 2 minutos, aquela bem pontual, né? Acho que a gente pode começar a conversar, né? Olha, tem assunto para Então, muito tempo aí. tem, né? É. Hoje tá interessante. Eu tô bem feliz com o tema de hoje, puxando para minha área, né, de especialização, então a gente fica contente de poder compartilhar também, né? Uhum. Então, pessoal, hoje é a nossa segunda live, né, do projeto Cultivando Raízes. A gente começou faz 15 dias atrás, né, com live direcionadas ao método Hatha Yoga, mas com benefícios para o nosso dia a dia, né? Então, a gente tem a nossa live da semana passada, de 15 dias atrás, gravada, né? No nosso feed. Se Uhum. vocês quiserem acompanhar, é tudo uma construção, né? Que a gente está trazendo para vocês. E tudo beneficiando a rotina de vocês. Então, tem algumas práticas que são interessantes a gente fazer, tá? Então, o tema de hoje tem a ver sobre o envelhecimento, tá? Então, como o yoga, o hatha yoga ou outros métodos, né, podem Uhum. beneficiar no processo do envelhecimento. Sendo você jovem ou não, né? A gente está falando sobre o processo de envelhecer, né? Como eu me preparo para chegar na velhice, né? E muitas vezes a gente não pensa nisso, né? Ah, hoje eu sou jovem, eu posso fazer tudo, eu sinto dores, mas tá tudo bem. O meu cognitivo, o meu mental tá bom, eu esqueço algumas coisas, mas eu ainda consigo me organizar, tá tudo certo. Mas no futuro isso pode gerar alguns danos, né? A gente sabe que no processo de envelhecimento a gente tem alguns déficits, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Como a gente pode se preparar através dos métodos do Hatha Yoga, né? E se você já está no processo do envelhecimento, né? Você já está na. O pessoal gosta de falar a melhor idade, né? Que tem gente que eles não gostam desse termo, não, tá? Só para avisar vocês. Quem já está nesse momento, né? A gente também tem algumas dicas, né, para passar para vocês, tá? Então, professor Thomas, tu gostaria de comentar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje? Aham, gostaria. Acho que a gente sempre está colocando em primeiro lugar uma frase, né? Na divulgação da live para vocês irem captando o tema, né? E uma das coisas que fala lá é que o tempo passa, né? E independente da gente querer ou não, né? Ele passa, a gente não consegue retardar ele nem apressar ele. Então ele vai passando e a gente vai envelhecendo nesse processo, né? Aqui, como a Lauren diz, a gente pode hoje ser novo, né? Tem alguns talvez com mais idade olhando aí, e conforme a idade vai chegando, a gente vai sentindo os efeitos disso, né? Então, quer queira, quer não, a gente sente os efeitos disso e é muito legal a gente começar a falar disso desde cedo, sabe? Não dá para esperar muito tempo, não, tá? Né? Até porque o processo de envelhecer, como a Lauren vai explicar talvez depois mais, ele começa bem cedo já, né? Então, vamos nos preparar desde já, tá? Para isso. Tá? E é um tema que hoje a gente vai, vamos comentar algumas coisas, né? Mas, como a Laura falou, a nossa linha base vai ser o Hatha Yoga, tá?
Mas isso não impede da gente trazer coisas de outras técnicas, como, né, hoje a gente vai falar de uma outra técnica, de uma outra linha de yoga, técnicas de vários locais aí que são importantes. Tá? E acho que seria legal a Laura começar a falar um pouco sobre esse processo aí, já que ela estuda bem isso, né? O que é esse processo de envelhecer aí? Então, tá. Então, vamos falar sobre o processo de envelhecer, né? Que começa, assim, no momento que a gente já atinge, né, um estágio, depois do estágio de crescimento, a gente começa a ter reparos celulares, né? As nossas células estão sempre se renovando, tanto as células da pele, as células dos órgãos. A gente tem esse reparo de tanto e tanto tempo, né? Chega uma fase da nossa vida que a gente começa a ter um déficit, tanto de nível celular, mental, cognitivo, tá? E isso influencia tanto na questão da nossa locomoção, sobre as nossas decisões, autonomia, tá? Que é uma dos principais temas que a gente consegue perceber nos artigos, né? Com especialistas falando também sobre isso. E o processo de envelhecimento, se a gente não se cuida, né, não faz atividade física, não tem uma alimentação boa, acaba sendo um processo, de certa forma, sofrido. Ou com doenças crônicas, ou com alguma limitação do movimento, ou com alguma demência, né? Então, querendo ou não, a gente vai ter diminuição, né, de algumas funções do nosso corpo, tá? Então, a gente falando de mudanças celulares, né? Lá em nível celular, que a gente tem as nossas células dentro do nosso corpo, a gente tem um amiguinho chamado cromossomo, tá? E aí, nele, a gente tem os telômeros. Ah, Laura, em termos muito difíceis, tá? Isso é só para vocês conhecerem, né, que existe, isso tem dentro do nosso corpo, tá? Esse telômero, ele tem um tamanho. Quando a gente está na nossa fase criança, a nossa fase adulto jovem, né? E quando a gente chega no envelhecimento, quando a gente se torna idoso, ele vai diminuindo de tamanho, tá? E isso afeta toda a questão da divisão celular, que aí entra essa questão do reparo celular que eu estava explicando antes, tá? Então, a regeneração dos tecidos fica mais deficiente, né? A gente começa a apresentar rugas, né? Apresenta dificuldade, por exemplo, em questão intestinal. O nosso coração também muda um pouquinho a frequência cardíaca, frequência respiratória, isso tudo modifica, né? E conforme o nosso hábito de vida, isso pode acelerar. Ou a gente consegue, com a atividade física, retardar um pouco esses efeitos, né? Então, a gente acaba tendo perda de algumas funções, né? Então, que nem eu falei, do sistema cardiovascular, sistema imunológico, sistema respiratório. Então, a gente sofre algumas modificações. Tá? Agora, trazendo mais para a questão, assim, física, o que, que a gente enxerga? Ah, é aquele idoso fraco. Geralmente as pessoas falam, é uma pessoa mais fraca. Não significa que ela é tão fraca assim que ela não consiga fazer suas atividades, né? Mas sim, a gente tem mudança no tecido ósseo, né? A gente tem mudanças no tecido muscular, a gente acaba perdendo mais massa muscular, por isso sim é importante fazer atividade física para a gente poder retardar essa situação, como eu bem disse antes, né? Então, o Hatha Yoga também entra nessa questão física, com as posturas que a gente vai falar depois, né? Para poder fortalecer, trabalhar a questão de equilíbrio, trabalhar como eu mudo de direção. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem mudar de direção muito rápido. Ah, eu estou indo em linha reta, mas aí de repente eu preciso olhar para o lado e tenho que mudar a minha direção. Já se perde, dá tontura, ou fica muito fadigado, sente muito cansaço, ou dá aquele apagão, vertigem, outras situações, tá? E o Hatha Yoga a gente consegue trabalhar essa questão de equilíbrio e fortalecimento de membros inferiores, pernas, né? Respiração
então, sistema respiratório, abdômen, eretores da espinha, coluna, né? Para a gente se manter mais ereto, né? Então, a gente consegue contornar dessa forma, tá? E, continuando nas alterações, a gente tem alterações cognitivas, que, como eu bem falei, questão da memória, de poder lembrar. Ah, eu tenho que ir em tal lugar. Tem pessoas que têm dificuldade de lembrar do trajeto. Ah, eu fiz a vida toda esse trajeto, mas de repente eu comecei a esquecer. Ah, eu não sei mais ir até aquele lugar. Eu ia sempre de ônibus, o ônibus me conduzia, ou eu ia sempre de a pé, mas de repente chegou no meio do caminho, eu já não lembro mais como é que é. Né? Então, são sinais de alterações cognitivas, tá, que a gente pode apresentar. E isso é extremamente importante a gente trabalhar desde agora, né? Na questão da organização, né? Eu tenho que organizar minha agenda, eu tenho que organizar os meus estudos, eu tenho que organizar, eu tenho que deixar tudo, né? Tenho que fazer meu cérebro entender que a minha organização é dessa forma, né? Porém, a gente vive num mundo muito, como é que eu posso dizer? As demandas são muitas, né? E aí, geralmente, a gente acaba se desgastando, né? E gera o tal do estresse. E muita gente começa a ter problema de memória cedo, que nem a prof aqui. E eu já tenho alguns sinais e eu sei que no futuro talvez eu tenha algumas dificuldades por conta das altas demandas. E aí que é importante a gente parar, refletir, será que isso está sendo benéfico para mim? Será que a minha qualidade de vida está boa assim? Será que eu consigo me organizar? Isso no futuro vai fazer diferença sim para o nosso cognitivo. Então, a gente tem que pensar muito na questão do estresse. Quanto mais estressado, no futuro a gente vai ter consequências sim, tá? Tanto mental quanto a questão do organismo também, tá? E basicamente seriam essas alterações, né, que a gente mais enxerga, né? Geralmente, além da questão da fraqueza, né, que a gente apresenta, os idosos caem muito, né? Tem muitos trabalhos que falam assim, risco de quedas, o idoso não pode ter tapetinho perto, tem que sempre ter alguém junto. Mas por que será? É por conta de todas essas alterações e geralmente porque sempre tem alguma também doença associada a isso, né? Então, a gente que é fisioterapeuta, eu, né, no caso do fisioterapeuta, a gente trabalha nessas alterações também, tá? E através do yoga a gente tem posturas que podem auxiliar, tá? Isso é muito interessante, isso me complementou muito como profissional. Então, a gente vai poder falar para vocês sobre isso. Antes da gente seguir, que o professor Thomas vai falar algumas coisinhas, eu queria deixar um questionamento para vocês. Vocês já refletiram como que vocês querem ser quando tiverem idosos? Né? Vocês já pensaram assim, como eu vou me preparar para a minha velhice? Eu estou me preparando para a minha velhice ou eu continuo sedentário, eu continuo estressado, eu continuo comendo fast food e não tomo água e tá tudo ótimo assim porque eu sou jovem e o meu corpo aguenta? E eu quero que vocês me respondam aí, que eu sei que tem um pessoal aí que tá atento. Estou respondendo o que eu vou vendo. Me conta um pouquinho, professor Tá. Thomas, o que o senhor pensa sobre essa questão do preparo para a velhice? Tá. Eu vou colocar a primeira coisa, né? Como a Lauren falou, assim, são grandes mudanças, né? Que acontecem, né? Só que essas mudanças, elas vêm devagar, né? Elas vão acontecendo aos poucos, né? A mudança cognitiva na percepção, as mudanças na limitação do corpo, né? Como eu dizia ali, o efeito do estresse, ele vem devagar, né? Como você falou ali, a dieta, o fast food de todo dia, a falta de hidratação, né? O efeito disso vem devagar, né? E quando chega numa idade, a idade vai vindo,
a impressão que dá é que esses efeitos vêm todos de uma vez, mas eles vêm devagar. Então, como você falou, a preparação é muito grande, é muito necessária desde cedo. Tá? E faz alguns anos, aí quem são os meus alunos aí sabe que eu falo, eu acho que toda aula eu falo isso aí praticamente, né? É uma pergunta que eu faço, que eu vou fazer para vocês, tá? Começa a se perguntar desde agora, anota isso em algum lugar e deixa para você ver. Que tipo de velhinho eu quero ser? Tá? Que tipo de velhinho eu quero me tornar? Tá? Aí você faz a sua lista lá, tá? Começa hoje a ser esse velhinho, tá? Não que você vai ser o velhinho agora, mas começa hoje a se preparar para isso, tá? Quer ser um velhinho que consegue caminhar bem, que tenha mobilidade, tá? Que tem uma boa memória, que consegue lidar bem com as novidades, isso é importante, do mundo, tá? Começa a se preparar desde já, tá? Então, que tipo de velhinho você quer ser? Tá? Fica essa reflexão aí, tá? E a gente vai falar ali, a Lauren vai falar daqui a pouquinho sobre algumas questões do Hatha Yoga, depois eu falo um pouco também, mas eu vou falar de um estudo depois para vocês, tá? Trazer um pouquinho do que já existe de concreto e pesquisas em relação à prevenção da velhice, tá? Tanto no quesito físico quanto no quesito da mente, tá? Então, essa palavra ali que a Lauren colocou, telômeros, tá? É uma palavra que vocês devem gravar muito bem, tá? Para essa questão de saúde celular, de regeneração celular, tem algumas práticas bem simples que afetam até isso, sabe? Então, é sensacional algumas coisas aí, tá? Vou deixar a Lauren falar agora sobre o que aí a gente consegue dentro do Hatha Yoga que ela aprendeu aí também e traz aí para dentro da prática diária dela, né, com o envelhecimento aí, tá? Então, como a gente falou das alterações, né? Como que as posturas do Hatha Yoga podem nos beneficiar, né? Se a gente observar um idoso, ele tem mais restrição de mobilidade, né? É mais encurtado, não sei se vocês já ouviram esse termo. Tem mais dificuldade de alongar, tem mais dificuldade para se mobilizar, né? As articulações são mais rígidas. Então, através daquelas posturas que às vezes a gente fica espantado, meu Deus, como que a pessoa consegue fazer aquilo? É treino, né? A gente precisa treinar diariamente, aos pouquinhos, aquela postura para daí chegar próximo ao adequado, né? Então, o yoga, a gente consegue trabalhar aquelas posturas para melhorar a flexibilidade. Em primeiro lugar, a flexibilidade, para a gente conseguir suportar, né, aquele alongamento ou aquela posição e promover, né, uma melhora nessa questão da mobilidade. Tá? Eu acho que o primeiro ponto seria esse, porque muitas pessoas me perguntam assim, nossa, como tu é uma pessoa alongada? Depende da minha estrutura, tá? Tem algumas posturas que eu consigo tranquilamente, tem outras posturas que eu treino e vou continuar treinando a vida inteira. Porque sim, eu também tenho lesão, já tenho lesão desde agora, com 28 anos. Sim, isso me dificulta, né? E no futuro talvez me dificulte. Por isso que eu já estou me preparando, né? Para lá eu não sentir dor, lá eu não ficar restrita, para lá eu, né, conseguir fazer a minha prática em paz, sem nenhuma dificuldade, sem o meu joelho inchar, sem meu joelho doer, sem meu joelho, enfim, tá? Então a flexibilidade é um ponto muito importante, tá? O outro ponto que a gente conversou na outra live, né? Rata significa, fala professor, força? A palavra rata significa força, tá? Tradução assim, rata. Mais literal, né? Então, pode falar. Eu ia falar que num campo daí mais não literal, interpretativo, vamos dizer assim, né? Rata significa sol e lua, né? Então significa unir as duas coisas para que funcionem junto, tá? Num caso assim mais ampliado ainda, podemos pensar que é unir a mente e corpo para que no futuro a gente esteja bem. Tá? Isso. Então, como a gente falou em força,
O próximo passo, então, seria o fortalecimento, né? No momento que a gente está naquela postura bonita, os braços, né, elevados, com a mão em prece, tudo, né, parece que está tudo bem alongado, exige uma contração muscular para poder ficar naquelas posições. E não é tão tranquilo assim de fazer. A gente está lá sorrindo, mas internamente a gente está treinando o nosso mental também para conseguir contrair diversos músculos para manter aquela posição. Dentro da fisioterapia, e isso nas academias o pessoal fala também do exercício isométrico, que é ficar paradinho alguns segundos, o Hatha Yoga traz isso, tá? E ajuda a fortalecer muito esse método, tá? Então, as posturas isométricas, a gente exige mais do músculo e fortalece mais rápido, tá? Então, ficar naquela postura, eu consigo ficar 30 segundos, vou aumentar para 40, e assim eu vou me desafiando. Isso tu tá exigindo do teu corpo para que ele se adapte novamente àquela postura, né? Então faz com que a gente vive em constante fortalecimento muscular, tá? Então isso é um importante estímulo para o corpo. E para o idoso é extremamente importante, porque a gente falou sobre fraqueza muscular, perda de massa muscular. Então o yoga pode fornecer isso, tá? Equilíbrio. Eu falei das quedas, né? Que os idosos começam a apresentar quedas. Ai, caiu no banheiro. Ai, caiu da cama. Ai, estava andando na rua, simplesmente as minhas pernas falharam. É um combo disso tudo, tá, gente? É questão de labirinto, questão de fraqueza nas pernas, tá? Então, tem vários fatores que podem alterar o equilíbrio, tá? Não só questão de labirinto, mas também questão muscular, tá? Então, tem posturas no yoga que a gente fica em posições unipodais, né? Numa perna só, por exemplo. Ou apoiado só com uma mão, né? A mão direita e a perna direita, a gente fica naquela postura e os demais membros ficam, né, suspensos, né? E isso trabalha o equilíbrio, tá? E, além do equilíbrio, também trabalha a questão da coordenação motora, que muitas pessoas falam assim, eu não consigo dançar. Eu não consigo, eu não sei lateralidade direita e esquerda, eu tenho essa dificuldade. Isso no envelhecimento também acontece. E através desses exercícios a gente também pode trabalhar lateralidade e equilíbrio, tá? E o mais importante que eu comentei sobre o estresse, né? Redução do estresse. Gente, a pessoa idosa, vocês pensem, você trabalhou a vida toda, né? Estudou, se formou e se especializou, né? E trabalhou anos com a mesma coisa, tá? De repente, eu não sei se nós vamos pegar a aposentadoria, talvez eu não me aposente nunca, mas no momento que a gente está vivendo, né? Mas o momento da aposentadoria é um marco para eles, tá? E vai ser um marco para a gente também, tá? Então, é como se tu foi útil a vida toda e de repente agora tá, me aposentei. E agora, o que é que eu faço? Eu tenho um hobby? Eu tenho alguma coisa além disso? Eu tenho algo que me relaxe? Eu faço alguma atividade que me dá prazer? Ou eu trabalhei a vida toda? E aí, de repente, tá, me aposentei. Isso gera ansiedade, gera estresse, pode gerar depressão também, porque é como se tu perdesse a tua identidade, tá? E isso acontece bastante, muito mesmo. Então, através das práticas de meditação, respiração, a gente consegue reduzir o estresse, tá? Fazer com que a pessoa tenha prazer de realizar aquela prática, porque a meditação, depois que a gente aprende a meditar, a gente consegue entender que é uma prática, ela é desafiadora, mas a gente tem um bem-estar depois que termina. E isso nas posturas do yoga também, tá? Então, a prática da respiração, que a gente chama de pranayama, promove isso também, ajuda na redução do estresse. Laura, em questão da respiração, como tu acabou de falar.
sim, a gente melhora, com esses exercícios, a gente melhora a capacidade pulmonar da pessoa. Então, como eu disse, os idosos, o período do envelhecimento, a gente tem déficit, tem um declínio das funções cardiovascular, respiratória. Então, o pranayama pode beneficiar essa questão de melhorar a capacidade pulmonar da pessoa, tá? E além disso, para a saúde mental é fundamental, né? Qualquer tipo de prática, né? Se você quer correr, quer caminhar, quer ir fazer jump, que nem tem uma aluna que adora cama elástica, para ela é prazeroso. Ela vai e faz. Ah, Laura, eu tenho condições, o meu joelho melhorou desde que eu comecei fisioterapia, tu acha que é adequado? Né? Ela tem algumas situações que não são tão críticas e ela pode fazer, e ela se sente muito bem, fortaleceu, tá só evoluindo. E ela tem 78 anos, 78. Tá? Então, tem que ser práticas que te promovam, né, o prazer de realizar, né? Então, isso beneficia a questão da saúde mental, tá? Então, resumindo, o Hatha Yoga, ele lida para melhorar a qualidade de vida e a autonomia desses idosos, para que eles se tornem mais independentes, tá? E é isso que a gente gostaria, né? A gente passa a vida toda fazendo, né, as coisas sozinhos, estudando sozinho, trabalhando por nós, né? E a gente acaba vendo que no processo de envelhecimento eles ficam chateados quando precisam de alguém para auxiliar, né? Então, a gente fortalecendo e melhorando a nossa qualidade de vida, a gente pode ser mais independentes no futuro também. Sim, Uhum. foi muito longa a minha explicação. Não, foi ótima, Laura. Né? Ah, digamos, eu fui anotando umas coisas aqui, tá? Eu vou comentar se tiver ok para você aí. A primeira coisa, em relação ao Hatha Yoga, né? Algum dia a gente fala melhor, né, a diferença entre o Hatha Yoga mais a tradição dele na história e o Hatha Yoga mais moderno, né? Se nós pensarmos no Hatha Yoga mais atual, que surge ali em 1920 aproximadamente, né? Cara, a base dele é para resolver a maioria desses problemas aí, tá? Você lidar com as posturas e diversas delas são para resolver esse problema de flexibilidade, esse fortalecimento muscular, especialmente na estabilização das articulações, né? E equilíbrio, tá? Bastante, tá? E a gente vai comentar depois de algumas de umas práticas aí para essa outra parte de redução de estresse, melhoria da respiração, que a gente já falou bastante, que são os pranayamas, né? E apoio à saúde mental, tá? O que eu anotei aqui? A questão das quedas, né? Não sei se vocês sabem, tá? Especificamente o Hatha Yoga, pelo fortalecimento, até previne as quedas e a questão de se cair, né? Não se machuca tanto, né? Mas vamos pensar numa coisa, em outros campos também, em outras áreas também, né? Tem estudos que dizem, se você já praticou, por exemplo, artes marciais na vida, mesmo que você caia, né? Teu corpo aprendeu a cair já. Então é muito mais fácil, tá? E existem aulas, né? Não sei se sabiam, aulas de quedas, só quedas. Inclusive para você chegar na idade, isso não de artes marciais, aulas inclusive para idosos só sobre quedas, tá? Então essas coisas que a gente faz, por exemplo, no Hatha Yoga, posturas, por exemplo, eu estou de pé, eu flexiono o joelho e vou mais para baixo, tá? Algum dia eu gravo algum vídeo, que aqui fica difícil de mostrar, a gente grava um vídeo aí, eu e a Lauren, para mostrar para vocês algumas dessas que a gente está falando, tá? Que eu estou em pé, daí eu flexiono o joelho, vou mais em direção ao chão, vou com a mão em direção ao chão, tá? Se eu trabalho isso de forma estática, eu vou ganhando a musculatura e a estabilidade, mas se eu trabalho isso em movimento, em pé, descendo, em pé e descendo, eu vou ganhando esse treino para me aproximar do chão de uma forma segura. Ou seja, previne quedas também. Tá? E se eu for cair, previne já que eu sei ir para o chão, tá? De uma forma que não me machuque, tá? Com algumas posturas. Tá?
muita coisa do Hatha Yoga, né? A postura, a gente pensa posturas estáticas, né? Que é o mais tradicional do Hatha Yoga, né? Mas é muito fácil adaptar elas para movimento. Né? Por quê? Porque no nosso dia a dia, a nossa vida é em movimento. Tá? Inclusive para a força muscular, a pessoa adquiriu já uma boa estabilidade ali, que é a isométrica, né? Que você falou, Lauren. Né? Tá. Nada impede da gente acrescentar alguns pesos, né, nas mãos ou nas pernas para reforçar um pouco mais essa questão muscular. Tá? Tem algumas linhas mais atuais aí que derivam do Hatha Yoga que trabalham com isso, inclusive. Tá? Trabalham com cordas, trabalham com faixas, trabalham com pesos, tá? Para você ampliar essa capacidade de fortalecimento muscular e estabilidade. Tá? Dá para usar, que tem algumas linhas que usam até aquela como é que é o nome, Laura? Tá? Aquela almofadinha de ar que eu adoro, eu não sei o nome. Tá? O disco? O disco de ar que você sobe em cima com uma perna para fazer as posturas do guerreiro, por exemplo. Tá? Dá Tem pra... estabilidade. Isso. Né? O Hatha Yoga está mais flexível no sentido de agrupar mais coisas, tá? Na sua própria história. Tá? E uma coisa, exemplo, né? Tem estudos que dizem se você quer ter uma cognição melhor na sua velhice, precisa ter pernas fortes, capazes de levantar e sentar com tranquilidade. Tá? Então observe aí, quantas vezes você consegue levantar e sentar, tá? De uma cadeira. Você consegue levantar e sentar do chão sem apoio das mãos? Tá? Então isso precisa de força nas pernas. Força nas pernas quer dizer uma boa cognição. Tá? Aí, por exemplo, nós temos a postura chamada da guirlanda, né? Que é o agachamento, né? Dentro do yoga. Temos várias posturas aí que fortalecem muito as pernas. Tá? Posturas de movimento, que é uma adaptação da postura da guirlanda, que é a postura do sapo. Você faz um movimento e eu gravo um videozinho do sapo para passar para vocês depois. Fiquem atentos aí. Tá? Tudo isso dá muito fortalecimento para as pernas. Tá? E ajuda você a ir em contato com o chão também, caso tenha quedas, por exemplo. Tá? Uma postura que eu acho extremamente importante dentro do yoga, tá? Do Hatha Yoga, tá? É a postura da árvore. Tá? Se vocês jogarem no Google aí depois, postura da árvore yoga, vocês vão ver. Tá? Ela tem a forma mais bonita e formosa, digamos, tá? Mas ela tem as versões mais simples, que é simplesmente você estar apoiado com uma perna no chão e tirar a outra do chão. Tá? Pode ficar com os braços para o lado, só se equilibrando. Tá? Postura extremamente simples. Tá? Você pode fazer até em movimento. Tira o pé do chão, coloca o pé no chão, tira o pé do chão, apoia em algum lugar e volta o pé no chão. Tá? Aonde que isso é super importante? Tá? Toda caminhada você faz isso aí. Tá? E toda caminhada na rua você tem que desviar as calçadas, né? As calçadas nunca são retas, né? Você sempre tem que estar subindo, descendo, desce do meio fio, sobe do meio fio. Tudo isso é a postura da árvore que está fazendo, em movimento. Tá? E uma coisa que é legal, que eu gosto muito, e a Lauren acredito que também segue essa linha aí, que é a gente pensa na questão das posturas do yoga, que a gente chama de asana, na questão funcional deles muito. Tá? Eu gosto muito disso. Tá? Então, quais são as posturas que realmente eu preciso para o meu dia a dia? Tá? Se vocês forem buscar posturas de yoga, esses manual de 10 mil posturas que tem por aí, tem muita, muita postura que você vai fazer se você já estiver muito bem, e é uma postura para aparecer. Tá? Eu quero parecer que eu tenho um corpo forte, um corpo bonito. Isso é muito necessário, às vezes, em alguns momentos. Na história do yoga, isso foi necessário. Tá? Um dia a gente vai falar só um pouco sobre a história do Hatha Yoga aí, lá para frente. Tá? Mas, assim, nós pensamos num yoga que funcione no seu dia a dia. Tá? Mais algumas coisinhas que eu comentei. Aí já passo para a Laura de novo aí. Tá? Então tem essa coisa da árvore que eu acho fundamental, de descer, baixar e levantar para ter força nas pernas. Tá? Agora, outra coisa que é importantíssima, a gente buscando lá mais daí, lá para as raízes, né? Cultivando raízes, lá para as raízes do yoga, tá? Vocês sabiam que no yoga existem 4 regras para bons relacionamentos? Vocês sabiam disso? No yoga existem 4 regras para você ter bons relacionamentos, boas relações com as pessoas. Tá? E olha
interessante, se você cultiva essas regras, entende elas, conhece elas e as cultiva desde a sua juventude, tá? Mesmo que na velhice, tá? Imagina o seguinte, tá? A gente está se preparando, digamos, para a velhice, ou não está, enfim, né? Digamos que em algum momento lá para frente, nós precisemos de alguém perto, tá? Uhum. Por mais que a gente treine, a gente vai chegar, sei lá, 90, 100 anos, a gente vai precisar de alguém do lado, tá? A Lauren que trabalha com eles, ela sabe bem disso, né? Em algum momento você precisa de alguém do seu lado, né? Aí a pergunta que eu faço é, você quer alguém do seu lado, que esteja do seu lado, porque ele precisa estar do seu lado, porque ele é obrigado a estar do seu lado, porque ele está sendo pago para ficar do seu lado, ou você quer pessoas do seu lado porque você é uma pessoa muito agradável de estar junto, de estar perto? Essa é uma boa pergunta para você fazer, tá? Você quer que as pessoas fiquem perto de você porque são obrigadas ou porque você é agradável? Tá? Para você ser uma pessoa que agregue as pessoas, que elas fiquem perto de você porque você gosta, é necessário cultivar essas 4 regras para os relacionamentos. Isso são ensinamentos do yoga lá das tradições. Tá? Inclusive, algum dia a gente pode até comentar aqui sobre essas 4 regras, caso vocês queiram as conhecer. Tá? E uma outra coisa que tem nos yogas lá nas origens do yoga, tá? Tem uma coisa que quase nunca se fala na velhice, tá? Como a Laura falou, né, que eles usam o termo Melhor melhor idade. idade, isso, melhor idade, né? Eles não gostam. Eu imagino, né? Eu não gosto de ouvir já esse termo, né? Enfim, tá? Tá? Imagina assim, a Laura comentou, né? Você se aposenta, por exemplo, tá meio ali parado, aí então, né, melhor idade, né? Eles devem dizer melhor para quem, né? Mas imagine, então agora vamos começar a fazer coisa, né? Vamos se mexer, vamos sair, vamos fazer o que a gente gosta, vamos encontrar um hobby, sabe? É muita, sabe? Vamos se mover, vamos se mexer, bacana, legal, super importante. Mas tem um treino que nos yogas antigos tem, que é super importante, inclusive tem práticas para específicas para isso, se vocês quiserem conhecer um dia a gente fala aqui também, é o treino para a morte, tá? Isso é super importante dentro do yoga. Treino para a morte, tá? Então a gente pode, um dia a gente comenta também sobre, existem várias etapas na vida, nas tradições lá dos Vedas, e se você conhece essas etapas da vida, você sabe que tem uma etapa que você vai parar as coisas, né? Então, a ideia seria assim, quando eu me aposento, tá? Assim, só um resumo do resumo, tá? Quando eu me aposento, é a hora de eu começar a treinar para a minha morte, de treinar a espiritualidade, de começar realmente a me dedicar ao espírito, à espiritualidade, à meditação, à concentração, alguma coisa assim, tá? Dani, a ideia era deixar curioso mesmo, Dani. Ela acabou de fazer aula comigo. É. Ela é uma das alunas mais assíduas aqui no yoga. Não, e a gente tem outra ainda, que é, para deixar mais curioso ainda, tem as 4 regras de relacionamento, e nesse caminho da vida, a gente pode pensar nesse caminho do envelhecer, tem 9 obstáculos, 9 de grandes dificuldades que a gente enfrenta para chegar lá bem ou não, tá? Conforme a gente enfrenta isso. Tema para uma live lá na frente também, tá? Acho que seria isso agora que eu tenho para comentar, tá, em relação ao que você falou, Lauren. Aí depois eu vou trazer um estudo aí para frente, tá? Tem Tá alguma coisa para ótimo. comentar agora? Segue aí. Sobre essa questão da morte, né? Por que que a gente abordou, né? A gente já imagina, né? Por que que as pessoas têm tanto, a maioria, né? Não é todo mundo, repúdio em envelhecer. Uma pela questão estética, né? Nossa pele muda, que nem eu falei. Então, muita gente não gosta da questão da aparência, né? E aí a gente começa a fazer, né, diversas coisas para cuidar da pele, né? Ah, eu vou colocar um botox, eu vou, né, fazer vários procedimentos para que eu possa aparentar estar mais jovem, tá? E outra coisa é porque na cabeça de todo mundo, e eu garanto que todo mundo já pensou nisso em algum momento da vida,
Se eu tô velho, eu tô mais perto de morrer. Tipo, eu tô no fim da linha, né? Isso para você gera medo ou tudo bem? Eu vivi minha vida da melhor forma possível e agora eu tenho que aproveitar, colher os frutos, né, nesse momento e, ok, tudo bem, se acontecer, se esse momento chegar, eu vou estar tranquilo, né? Eu tô com a saúde ok para poder passar pelo processo, né? Que o sonho de algumas pessoas, eu já ouvi falar assim várias coisas, gera medo, né? Uhum. Eu, Lauren, hoje eu não tenho mais tanto medo através das práticas que eu faço. Antes eu tinha muito medo. Eu perdi muitos pacientes. E para mim era doloroso, né? Tu estar com a pessoa hoje e de repente, tá, eu atendi hoje, chego amanhã, a pessoa não tá mais. Me gera revolta, me gerava revolta, medo, angústia, várias situações, né? Vários sentimentos, né? Então, como a gente se prepara para isso, né? Hoje eu tenho menos medo porque eu faço algumas práticas que fazem eu entender que tudo bem, se eu tiver com a minha qualidade de vida ok, eu vou poder, por exemplo, né? Que eu tenho uma cliente que o sonho dela é morrer dormindo. Ela disse, eu quero morrer dormindo, não quero sentir nada. Eu quero simplesmente dormi e não acordei. Acontece com todo mundo isso. A gente sabe que tem várias situações que podem gerar a morte, né? Mas o melhor seria, né, a gente poder dormir, né, e partir, né? Então, eu acho que o maior medo, assim, é de sentir dor, de morrer sofrendo, de morrer por alguma doença que nos debilite muito, né? Ou o aspecto que a gente fica, né? Eu também quero morrer dormindo. Eu tenho esse desejo, né? Então, é uma coisa que a gente tem que refletir e literalmente se preparar, assim, ó, eu tô desapegado, né? O meu corpo físico é importante, sim, é ele que me ajuda a estar nesse plano, né? A fazer tudo que eu faço, mas a gente tem que acolher esse corpo também, porque em algum momento ele vai começar a ter esse declínio e a gente vai se preparar para isso, sim, né? A gente querendo ou não, a gente vai passar por esse processo, né? Uhum. Então, eu queria que o professor Thomas falasse um pouquinho, algumas dicas para a gente se preparar para o envelhecimento. O que que tu pode nos promover no dia de hoje, né? Uhum. Tanto para as pessoas que são jovens, né, e que agora a gente está despertando, né? Ok, eu tenho que pensar como eu quero ser, né, no futuro, né? Como eu vou ser, que velhinho eu quero ser, né? Uhum. Mas Exatamente. também, mas também para as pessoas que já são idosas, que eu tenho duas pessoas que estão assistindo aqui que são idosas, né? Eu já estou nesse processo, o que que eu faço para me manter bem nesse processo, Uhum. né? Então, essas práticas também ajudam para isso, viu? Tá. Uhum. Ah, só que, duas curiosidades antes, né? Dentro do Hatha Yoga mesmo, existem umas práticas de pranayama e mudra que você, fazendo elas, você treina para esse momento da morte, tá? São, Uhum, é, acho que é raríssimo ter isso em aulas, assim, tá? Mas seria importante ter mais seguido, tá? uhum, E outra curiosidade, o primeiro texto, o primeiro local na história onde surge a palavra yoga, né, que é quando o yoga começa a se estruturar, mais ou menos lá no ano 300 antes da Era Comum ali, tá? O antigo antes da Era de Cristo, tá? Antes de Cristo, ano 300 mais ou menos, surge num texto, tá? Num diálogo de um menino com quem? Com a morte, tá? Então, o primeiro ensinamento de yoga oficial, assim, estruturado que teve, foi ensinado pela morte, tá? Para um menino, tá? Mais uma coisa que um dia a gente
pode abordar essa história. Olha só, já tem tema aí para 30 lives, né? Estou falando hoje, tá? Mas o que eu vou trazer hoje é o seguinte, tá? É um estudo que surgiu, deixa eu pegar aqui para falar para vocês, tá? Eu vou falar aqui em uns 10 minutinhos, daí nosso tempo já está indo, tá? Mas depois esse exercício eu tenho ele gravado, tá? Inclusive depois eu coloco o link no meu Insta para vocês, tá? Então, nos stories no Insta, eu passo para a Lauren também, a Lauren divulga, a gente passa para vocês, tá? Esse é um estudo que saiu em 2021, tá? Sobre uma técnica que ela vem há 20 anos sendo pesquisada já, tá? Uma técnica de concentração, meditação, tá? Um dia a gente fala também nessa diferença, o que é concentração, o que é meditação dentro da linha do yoga, tá? É um artigo que foi escrito, essas técnicas elas foram estudadas por dois médicos, o Dr. Dharma Singh Khalsa e o Dr. Andrew B. Newberg, tá? Dharma Singh Khalsa foi que começou a estudar essa prática, depois eu falo qual é, vou deixando na curiosidade, tá? Ele foi fundador, né, e é pesquisador do Centro de Prevenção de Alzheimer na cidade de Tucson, lá nos Estados Unidos, tá? E Andrew Newberg, ele é do Departamento de Medicina Integrativa e Ciências Nutricionais, tá? Lá na Universidade Thomas Jefferson, na Filadélfia, tá? Esse estudo saiu no Journal of Alzheimer Disease, tá? Jornal sobre a doença do Alzheimer, tá? E eu escolhi falar do Alzheimer porque acho que é um grande medo da maioria das pessoas na velhice, tá? Acredito que até seja um medo até maior do que a própria morte, isso aí, tá? Começar a perder toda essa cognição aí, tá? Fala aí se é ou não é, tá? Acredito que seja, tá? Essa revista, tá? Porque assim, existem estudos e estudos, tá? Agora eu vou trazer meu lado cientista matemático aqui, tá? Essa revista, ela tem a classificação A1, tá? Isso quer dizer o quê? Para você ter um estudo publicado numa revista A1, mas é muito, muito, muito bom e foi muito testado, internacionalmente confiável, tá? Então, é um estudo, há 20 anos foi sendo feito esse estudo e tem uma certa revisão, tá? O estudo se chama Aptidão Espiritual, uma nova dimensão na prevenção da doença de Alzheimer, tá? Ele inclui esse termo como novidade na medicina, tá? Detalha várias coisas ali no meio, os pilares do bem-estar, aspectos práticos do bem-estar, tá? Mas eu quero trazer uma coisa, que é a parte da prática, tá? Ele faz uma revisão de tudo que já se pesquisou sobre uma prática chamada Kirtan Kriya, tá? Não é uma prática especificamente do Hatha Yoga, tá? Mas como a gente falou, estamos abertos a trazer outras coisas porque elas são extremamente funcionais, tá? Que é uma prática de concentração, que é uma base também do Hatha Yoga. Então, tá próximo ali, tá tudo junto aí, tá? Eu vou trazer alguns benefícios dela, tá? Então, a primeira coisa, é uma prática que você faz 12 minutos por dia, tá? Aí a pergunta que eu faço, quem não tem 12 minutos por dia para fazer essa prática pelos benefícios depois, precisa rever muito a sua vida, tá? Porque uma das primeiras coisas que ela provoca aqui é assim, lembra daquilo que a Lauren falou sobre o telomerase, tá? Então, existe uma certa medida aí que é de o quanto você consegue melhorar a atividade dessa telomerase, tá? Essa prática feita regularmente aí por 8 semanas e até para a vida toda, mostrou-se melhorar essa atividade da telomerase em 43%, tá? É o maior registro de melhora da atividade da telomerase de tudo que já foi testado, tá? Então, saúde celular a longo prazo, isso aí, tá? Divisão celular continua sendo feita, tudo bonitinho, tá? Reverte a perda de memória, tá? Até mais do que diversas práticas de longa duração, tá? 12 minutos. Regula questões de ansiedade e depressão, auxilia, né? Jamais abandone seus remédios, mas você vai ver que com essa prática você vai diminuir muito a questão dos seus remédios, tá? Aumenta fluxo sanguíneo para áreas do cérebro envolvidas na cognição e regulação emocional. Então, regula emocionalmente, tá? Ativa áreas de satisfação e saciedade. Olha uma coisa que a gente comentou antes, né? Se aposentou, não sabe o que fazer, fez essa prática a vida inteira, aonde você estiver, você vai ter satisfação e saciedade. Mesmo parado, mesmo sem fazer nada. Cara, olha que maravilha isso. Tá? O cérebro está tão com áreas de satisfação e saciedade
ativadas, está tudo certo. Tá? Aumenta volumes da substância cinzenta, diminui tamanho vascular, ventricular, tá? Ao longo, isso praticantes de longa data, né? São fatores que retardam o envelhecimento do cérebro, tá? Ativa várias áreas da parte frontal aqui do cérebro e o cingulado posterior também, tá? Que evita, eles têm conversas com o sistema das emoções e de regulação do estresse, tá? E mostrou-se que idosos com boa memória têm essas áreas mais ativas. Então, essa prática, em 12 minutos que você faz, já está ativando elas. Tá? Ao longo do tempo, só vai reforçando isso e deixando ficar forte. Tá? Afeta uma questão que é a beta-amiloide, que em relação ao envelhecimento também é importante. Tá? Estabiliza. Você viu que eu pratico o participante aqui no meio. Daqui a pouco ele derruba o celular aqui. Tá? Estabiliza sinapses cerebrais, tá? Já se mostrou também que na questão do Alzheimer, algumas questões da demência, do envelhecimento, tem a sinapse cerebral, ela é bem bagunçada, tá? Então isso aqui deixa a sinapse cerebral para ter saúde no teu cérebro, tá? Isso seria outra live só para a Laura explicar melhor para a gente os termos aqui, tá? Explico. Essa prática, ela tem um mantra, bija mantra, mais tema aí pra gente falar, bija mantra, e tem gestos de mudras. Então você está falando, estimulando a fala, há uma área no cérebro, estimulando toques, que é uma outra área do cérebro, com uma das duas mãos, 2 hemisférios, e tem uma visualização ainda aqui na parte da frente. Então você está estimulando muitas coisas ao mesmo tempo. O cérebro gosta disso, tá? Impressionante, famílias de pessoas que cuidam de pessoas com demência, com Alzheimer, foi feito um estudo. Não as pessoas com Alzheimer fazendo isso, mas os familiares que cuidam dessas pessoas, tá? Foi feita essa prática com ele, tá? Reduziu sintomas depressivos nele, reduziu exaustão, reduziu estresse por causa do cuidado, tá? A Laura deve saber também. Os cuidadores sofrem muito também, tá? Cuidar, melhorou a memória dos cuidadores, tá? Impressionante, eles estavam mais relaxados para estar com os seus velhinhos, tá? Foram feitos estudos epigenéticos em relação ao comportamento que passa, tá? Não é genético, mas o teu comportamento passa para as próximas gerações, tá? Foi mostrado efeitos positivos na regulação de 19 genes relacionados ao sistema imunológico e uma regulação de 49 genes associados à inflamação. Então, teu corpo melhora o sistema imunológico gigantemente e reduz a inflamação com essa prática. Tá? Então, é uma prática de... eu vou mostrar... fiquem atentos aí, nós vamos colocar no Insta meu e da Laure. Essa prática eu tenho gravada, simples, 12 minutinhos por dia. Tá? Ela envolve um canto de um mantra e alguns gestos que são mudras e uma visualização. 12 minutos por dia. Tá? Com 8 semanas você já consegue ter resultados consistentes. Com uns 3 anos aí de vida, seu cérebro está jovem. Tá? Aí você faz outras práticas para o seu corpo ficar jovem, você está muito bem preparado. Lógico, bebe água, para de comer fast food, diminui açúcar, todas essas coisas aí. Tá? E essa pergunta. Em 12 minutos você já consegue preparar sua mente para se tornar uma pessoa bem legal para o futuro. Tá? Aí vai fazer mais umas práticas aí de atividades físicas do corpo. Pode ser Hatha Yoga, pode ser outras coisas também. Mexa esse corpo aí, tá? Cara, você tá... Aí você pode dizer, não, estou indo no bom caminho para me tornar um velhinho bacana. Tá? Eu queria trazer esse estudo hoje porque eu acho ele fantástico. É uma prática que eu faço muito, todo dia praticamente. Faço essa prática com a minha mãe todo dia, tá? E com outras pessoas também. É sensacional isso. Eu passo para todo mundo isso que eu posso. Tá? Ia falar dessa prática hoje, que era o mais importante para mim. Legal. Além de tudo, né, que é importante, mas essa prática, na minha experiência, assim, é sensacional. Tá? Laura, complementos aí? Sem complementos. Eu estou curiosa para saber qual é a prática só. Você sabe Se qual é é a que eu pensei.
Eu acho que alguns alunos É, sabem também. sabe também, né? É aquela que você está fazendo também diariamente. Aí. É. Ah, essa aluna que está comentando, ela faz, Aí, vai. tá? Eu vou ter que Uhum. entregar, professor, porque eles Entrega, estão vai. curiosos, Vai lá. tá? Mas vai estar gravado. Gente, o mantra é o Satanama, tá? E a gente fala, a gente se expressa, né? Tem um ritmo, né? Tem um mantra que a gente se baseia por ele, né? Escuta ele e vai repetindo juntamente e vai fazendo movimentos com as mãos, tá? E aí, isso aqui é mudra de mãos, tá? É como se fosse uma simbologia, tá? Onde a gente ativa essas regiões do cérebro também, conforme o toque que a gente faz. Tem estudos falando sobre isso também, tá? Então a gente vai. Essa aluna a Dani, ela faz comigo. Uhum. Tem uma outra aluna também que é a Raquel, ela faz também. Eu estou fazendo diariamente, estou me descobrindo muito em questão do estresse, principalmente do estresse. Reduziu também a questão da exaustão que eu tinha, né? Então eu tô. Questão de vícios, isso ajuda também, questão de compulsividade, Uhum. tá? Gosto muito do doce, eu preciso comer, pelo amor de Deus. Gosto muito de uma cervejinha, né? Uhum. Ele auxilia nessa questão também, Uhum. tá? Então a gente vai compartilhar com vocês, o professor vai compartilhar e eu vou repassar para vocês, tá? Se vocês tiverem interesse de realizar, né? No meu caso, está fazendo muita diferença no meu dia a dia, eu me sinto mais leve, posso dizer assim. Eu acho que essa seria a palavra ideal. E, consequentemente, as minhas outras atividades físicas começaram a fluir melhor também. Uhum. É, acho que Certo? só olhando essa lista de benefícios aqui gigantes, né? Vale a pena os 12 minutos, né? Por dia. Vale, vale, com certeza. Com Né? Eu certeza. diria que se você quer ter uma prática, pelo menos, para fazer por dia, para melhorar a cultura do teu cérebro, é essa, tá? Aí você vai lá para academia, vai para aula de Hatha Yoga com a Lauren, comigo, e aí você fica completo aí. Tá? Bem, então, acredito que a informação de ter, né, finalizando, né, a nossa live, eu acho que o recadinho chegou, né? Que a gente precisa refletir como é que tá a questão, né, do nosso preparo para o envelhecimento, né? O que que a gente quer atingir quando estiver no envelhecimento, né? No processo de envelhecimento. Se a gente vai Uhum. ser pessoas agradáveis, saudáveis ou com menos déficits, né? Lauren, eu gostaria de ser essa pessoa agradável Uhum. e com menos processos patológicos possíveis, né? Então, as pessoas ficam apavoradas, Lauren, tu treina um horror, tu levanta peso, porque isso, porque aquilo. Tudo tem um porquê atrás disso. Lauren, tu é muito flexível, faz aquelas posturas, tudo tem um porquê. Eu não comecei com prazer, eu comecei porque eu precisava muito realizar. E hoje eu faço com prazer. Então a gente consegue mexer na questão da emoção também, né? Principalmente a questão cerebral, a gente consegue inverter nesse sentido. Certo? Então, eu agradeço Uhum. a presença de todos, eu agradeço a presença do professor Thomas novamente, né, com o nosso projeto. A gente vai compartilhar o exercício, tá? Então, por favor, olhem lá, façam os 12 minutos por dia. Gente, faz muita diferença. Muita diferença. Eu digo Uhum. por mim, como aluna de Hatha Yoga, não como professora, né, não como instrutora, tá? Então, acho que vai ser benéfico para vocês também. Acho não, tenho certeza que vai ser benéfico para vocês também. Uhum. Muito Exatamente. obrigada. Obrigada, professor Thomas. Quer falar algumas palavras aí? Então, só o último recadinho, né? Que tipo de velhinho você quer ser? Comece a partir de hoje ser essa pessoa. É isso aí. Então, tá. Boa noite a todos. Até daqui 15 dias com um novo tema. E eu acho que vocês Uhum. vão gostar também. Uhum. Tchau, tchau.
Tchau, boa noite.